Olá, viajantes, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do CBN Sem Escalas, nós vamos falar do Peru. Mas não é esse que você está pensando, afinal, o Natal ainda não chegou. O nosso entrevistado de hoje é o repórter da CBN Campinas, que vocês já conhecem, Leandro Las Casas, e apresentador também do Na Tela. Você que acompanha a CBN Campinas aqui no YouTube, já viu a cara dele. Leandro Las Casas, você visitou o Peru. Quando foi essa viagem? Quanto tempo você ficou lá? Eu fui em setembro de 2015 e eu fiquei 13 dias. E você acha que esse período foi suficiente? Você ficaria mais? Recomendaria até um pouco menos? Como é que foi? Eu fiquei esse número de dias, para mim foi o ideal. Eu acho que eu consegui fazer tudo que eu queria, inclusive eu planejei exatamente esse número de dias. Poderia ficar mais, inclusive, né? Eu acho que muita gente fala sobre Machu Picchu, é incrível realmente, vale a pena. Só que a capital, Lima, vale muito a pena também, que eu fiquei cerca de 3 dias, 2 dias e meio mais ou menos, que eu tive que viajar depois para Cusco. Cusco, que é a cidade base para Machu Picchu, também vale a pena. E Machu Picchu também. Só que lá também tem o Lago Titicaca, tem outras cidades muito bonitas. Então eu acho que tem que pesquisar bastante para achar quais locais deve ir, para programar direitinho. Dá para ficar mais que 13 dias sim. Porque a gente pensa em Peru e a gente automaticamente acha que é o Machu Picchu, né? Mas tem muito mais do que isso. Com certeza. Tem o Lago Titicaca, por exemplo, que eu te disse, que são várias ilhas ali. Inclusive, o lago é tão grande, ele fica na Cordilheira dos Andes, né? É o lago navegável mais alto do mundo. E ele faz divisa, inclusive, com a Bolívia, né? Metade do lago é na Bolívia, metade no Peru. Então já dá para ter ideia do tamanho desse lago. E são várias ilhas. Tem ilha flutuante de Urus, tem uma ilha que chama Taquile, que a culinária é excepcional, os moradores de lá também são ótimos. Enfim, tem muita coisa boa mesmo, além de Machu Picchu. E falando agora um pouco sobre a acomodação, você ficou em hotel, hostel? Eu fiquei em hostel e para quem gosta de fazer viagem como eu fiz, que é mochilão, né? Eu mesmo fiz tudo, não fiz com nenhum pacote de viagem, comprei tudo mesmo, passagem de avião com antecedência e fui vendo também hospedagem com antecedência, vale muito a pena, tem muito hostel e as pessoas atendem muito bem. Eu acho que vale a pena procurar, porque a estrutura deles é muito boa de hostel. Em Lima você acha, em Cusco você acha, em Puno, que é a cidade base para o Lago Titicaca, você também acha. Então eu acho que é uma recomendação que eu faria para todo mundo. Se a pessoa preferir fazer um pacote de viagem e quiser economizar, hostel também é uma boa. Então, no hostel você tem aí uma opção mais acessível, né? Porque é mais barato do que um hotel. E não é aquela coisa perrengue, né? Que antigamente a gente falava hostel, o pessoal já torcia o nariz, achava que é muito ruim, sujo. Não é mais assim, né? Não é, não é. Inclusive, eu fiquei em hostels que tem a cozinha, né, comunitária ali. Muitas vezes eu tava fazendo comida, fazendo amizade com alguém. É o tipo de perfil de viajante que você é. Se você prefere ficar mais na sua, também tem como no hostel. Não é uma coisa tão difícil, né? Muita gente fala, não gosto de ficar em quarto coletivo. Tem as opções para quarto para casal, quarto só para uma família, quarto sozinho também. Só que você tem que pesquisar. Por isso que eu falei de pesquisar, porque isso é muito importante. O hostel, ele tem a vantagem que você tem mais liberdade, né? Muitos têm o check-in e o check-out muito maleáveis, assim. Então você consegue fazer de acordo com a sua programação, caso haja algum perrengue na viagem. No hostel eu não passei nenhum perrengue. Eu, pelo menos, gostei muito do que eu vivi em todos os hostels que eu fiquei. Então pesquise. Falando em pesquisar, é importante também pesquisar sempre o transporte, né? Porque as estradas lá no Peru não são muito boas, certo? Exatamente. Eu tive que fazer uma viagem de ônibus, eh, se eu não me engano, foi de Puno, eu ia para a divisa do Peru com o Chile, né? Isso fica para outro programa. Mas no caso, eu estava indo para o sul do Peru e pesquisei bastante antes. Eu conversando com um taxista lá que a gente fez amizade, conversei com ele, ele me disse: olha, não vai na empresa tal, não vou lembrar o nome agora, inclusive pode ter mudado a empresa, né? Já faz um tempo. Então eu pesquisei e realmente vi que tinha acontecido um acidente recentemente, grave, com mortos e feridos. E quando eu peguei a estrada na empresa mais confiável, eu realmente notei que as estradas eram muito ruins. Sinalização, condição do asfalto, realmente é uma coisa complicada, até por conta da geografia também do país, né? Então, para viajar de ônibus, tem que pesquisar mesmo. E para chegar lá de avião, como é que foi? Teve que fazer conexão? Foi mais simples? Viagem direta. Eu fiz só, no caso, o voo de São Paulo, né, Guarulhos, para Lima, né? E foram 3 horas e meia, se eu não me engano, de viagem, voo direto, tranquilo, sem nenhum problema. Inclusive, a descida em Lima, ela é interessante, porque Lima é uma cidade
que sempre fica nublada, porque ela tem a Cordilheira dos Andes próxima, então as nuvens não passam. Então, fazer sol é muito raro. Então, você desce ali, você fica meio, onde eu tô descendo? Aí depois você vê. Então, já é uma coisa que já vale a pena por isso. Mas eu fiz um voo direto, não teve escala, não. E aí, de Lima para Cusco, você fez como? De ônibus? Não, de Lima para Cusco também é avião. Comprei tudo com antecedência. Foram duas passagens que eu comprei com antecedência, que é uma dica que eu dou. Acho que hoje também vale essa dica, apesar de ter uma diferença de tempo, de preço, de passagem e tudo mais. Eu fiz essa pesquisa e comprei com antecedência. Então, fiz uma viagem de São Paulo para Lima, de Lima para Cusco. Então, toda viagem praticamente é assim. Quanto mais em cima tiver, mais caro vai ser. Então, se você tá vendo esse vídeo e já gostou aí do Peru, vai vendo para ano que vem você ir conhecer, certo? Com certeza. E outra coisa que a gente deve falar é da gastronomia, né? Que eles têm uma gastronomia bem típica e não é tão difícil assim de encontrar, não precisa gastar muito dinheiro, por exemplo, para experimentar as delícias lá do Peru, né? Por exemplo, eu experimentei no centro de Lima, quando eu fui para o Centro Histórico de Lima, voltando para o bairro onde eu estava, que era Miraflores. Aliás, uma dica, ficar em Miraflores é muito bom. E aí a gente encontrou um restaurante simples, assim, e o pessoal atendendo muito bem, muito gentil, até porque a estrutura turística deles é muito boa, eles sabem que você é turista, eles vão te tratar bem. E aí eu paguei, se eu não me engano, na época, R$22, R$23 na conversão, porque a moeda era muito parecida com a nossa. E eu comi muito bem. Grãos, ceviche, pães, eles têm em grande quantidade também, uma variedade muito grande. Então, aproveitei bastante, foi barato. E já que você falou da conversão, vale a gente lembrar para o pessoal que está assistindo que a moeda lá no Peru é o sole. Isso, o pessoal tem que ficar atento, porque às vezes não compensa. Tem muita gente que faz a conversão para dólar, para depois trocar por soles. Eu acho que tem que ver se compensa. Eu, no caso, fiz direto do real para os soles, porque estava parecido, o dólar na época não estava compensando tanto. Poucas vezes eu levei um pouco de dólar, mas poucas vezes eu usei. E em questões de altitude, você sofreu muito? Porque lá tem essa diferença, né? Eu que sou sedentária já sofro essa diferença aqui na altitude normal mesmo. Mas lá você provavelmente deve ter sentido, né? Senti sim. No caso, Lima, obviamente, é nível do mar, não senti, mas depois que você sobe já para Cusco, você já nota essa diferença evidente. Lá no aeroporto mesmo já comecei a sentir. Depois, quando eu cheguei no rosto, eu comecei a sentir dor de cabeça. E aí foi só sair assim onde eu tava, pelo menos era bem localizado. Fui para uma vendinha, comprei uma folha de coca, comecei a mascar, melhorou na hora. Tem pessoas que eu conversei na viagem que passaram mal o tempo todo, né? Só que aí usava a folha de coca e passava. Depois de uns 4, 5 dias, amenizava, controlava um pouco. No meu caso, só no primeiro dia que eu passei mal. Cheguei a ficar com dor de cabeça, meio tonto, mas depois passou. Complicou só quando eu tava em Machu Picchu, que aí eu tinha as duas montanhas, né? Tem a Huayna Picchu, que é aquela que aparece nas fotos, né? No fundo das ruínas, assim. Tem outra que fica do outro lado, que ela é mais alta, que você vê as ruínas bem lá embaixo. Eu fui nessa mais alta. E ela é mais alta do que Machu Picchu, né? Que já é alto. Então eu sofri bastante, eu fui com uma mochila bem pesada. E é uma trilha, né? Você não vai lá de carro, então. É uma trilha que você faz, que os degraus são feitos pelos próprios incas. Então, é uma trilha antiga. Então, você tem que ter muito cuidado também. Então, você tá com a atenção redobrada ali, você não pode ir passando mal. No meu caso, foi só difícil a questão física mesmo. O mal-estar já tinha passado. Imagina eu, gente. Olha bem pro Leandro, sofreu. Imagina eu. Bom, e então a gente falou dessa dica aí da folha de coca e é bom lembrar que não dá barato, né? Não. O pessoal pensa que é droga, que é alucinógeno, esquece, não tem nada a ver. É só questão medicinal mesmo. Muita gente, inclusive, recomenda para outros mares lá no Peru. Inclusive, isso é muito legal, você conversar com as pessoas de lá para entender como é que eles fazem o uso dessas ervas e tudo mais. Para quem não quer mascar, tem o chá também e a recomendação de não beber bebidas alcoólicas, comer coisas pesadas nos primeiros dias. Exatamente. Isso dá uma ajudada também. Com certeza, sem dúvida. Tomar aquele café da manhã básico, não exagerar na hora de comer, até porque acho que quem vai viajar vai andar bastante, como diz, né? Vai bater perna, então não tem por que comer pesado também. No caso, a altitude é uma dica redobrada aí. Então é isso, viajantes. Espero que tenham gostado do Peru e das experiências aqui que o Leandro Las Casas trouxe pra gente. E anote bem as dicas que ele passou, porque são bem importantes. Ficou com vontade de conhecer o Peru? Deixa aqui nos comentários quando é que você pretende ir visitar. Se você quer saber de algum outro destino que a gente ainda não tenha falado aqui no canal, também pode deixar a sua sugestão. Se quiser participar do nosso quadro, é claro, você pode mandar um e-mail para semescalas@cbncampinas.com.br. Não esquece de se inscrever no canal,
ativar o sininho para receber as novidades e dar um like aqui nesse vídeo. A gente se vê nas pílulas também no rádio, no FM 99,1. Até o próximo vídeo!